Ok, então você chega na compra do supermercado e começa pela enésima vez a tentar entender como que funciona os rótulos dos alimentos, para depois esquecer tudo. Mas não hoje. Se você não tem o costume de ler os rótulos dos alimentos, não se sinta tão mal. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 48% dos brasileiros não têm o costume de ler os rótulos dos alimentos. Porém, aqui eu vou te mostrar como ler eles. Primeiro, o que é um nutriente? Bom, nutrientes são substâncias que nosso corpo precisa para funcionar. Nosso corpo funciona gastando energia, digerindo os alimentos, né? Literalmente quebrando as moléculas em moléculas cada vez menores até o CO2, por exemplo. Cada vez que eu respiro, eu emagreço mais. Por exemplo, digerimos a glicose, o açúcar mais comum, e obtemos energia na forma de ATP. A gente gasta energia o tempo todo, até paradas suas células precisam de energia para se manter. Os nutrientes podem ter uma função reguladora também, manter a temperatura ou a função estrutural. A gente pode pensar nos nutrientes na sua divisão mais comum, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios, e os micronutrientes, como a água e os sais minerais. As vitaminas são nutrientes, mas nosso corpo não produz elas. A gente precisa obter as vitaminas através da alimentação, através da dieta. Para medirmos a quantidade de energia de um alimento, utilizamos a medida de caloria, ou quilocaloria. Uma quilocaloria tem 1000 calorias. Caloria é uma unidade de medida para energia. Ela pode até ser transformada para watts ou joules se você quiser. Não está errado dizer que uma banana possui X joules, mas é meio estranho. Só estou dizendo isso para deixar claro que existe uma noção de conversão de grandezas. E energia é uma coisa só. Os carboidratos, também chamados de glicídios, têm como sua principal função dar energia. 1 grama de carboidrato é igual a 4 quilocalorias de energia, como a frutose da fruta ou a lactose do leite. Existem alguns enunciados que chamam açúcares de carboidratos. Isso tá certo, mas nem todo carboidrato é um açúcar. O açúcar é um carboidrato mais simples. Por exemplo, o açúcar refinado, a sacarose. Esses açúcares possuem um alto índice glicêmico, mas isso eu explico mais tarde. Os carboidratos podem ser classificados como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. O monossacarídeo é aquele que eu estava falando, por exemplo, a glicose, a frutose ou a lactose. A união de 2 ou 10 moléculas de monossacarídeos resulta no oligosacarídeo, como a sacarose, né, que é uma glicose mais a frutose. Ela é abundante na cana-de-açúcar, né, e beterraba, né. A lactose, que é a glicose mais uma galactose, né, que é encontrada no leite. E a maltose, que é a glicose mais glicose, que tem alguns vegetais e provém também da digestão do amido pelos animais. E a gente também tem os polissacarídeos, né, que são aqueles carboidratos mais complexos, né, que são carboidratos muito grandes, que às vezes são até ramificados, né. Alguns exemplos de polissacarídeos são o amido, né, que tem mais ou menos 1.400 glicoses, o glicogênio com 30.000 glicoses, a celulose, né, que tem aquela função estrutural na célula vegetal, como um componente da parede celular da célula, e também a quitina, né, que constitui os exoesqueletos dos artrópodes e também está na parede celular dos fungos. Esses carboidratos complexos são mais difíceis de ser digeridos, por exemplo, a celulose. A celulose está na estrutura dos vegetais e são conhecidas como fibra alimentar. Elas estão na verdura, nas frutas e nos legumes. Essa fibra ela não é digerida, mas ela ajuda no processo de digestão. A gente também tem os lipídios, né, ou as gorduras. Eles são bem conhecidos pela reserva de energia, né? Eles armazenam muito mais que os carboidratos. 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias de energia. Os lipídios também fazem parte das estruturas das células, né, como a membrana plasmática, né? E eles também são responsáveis pelo transporte de hormônios, além também de ser um bom isolante térmico. Os lipídios estão na manteiga, no coco, no queijo, no abacate. Bom, as proteínas são responsáveis pela estrutura do corpo e outras diversas funções. Elas fazem reações químicas responsáveis pelo metabolismo, né, como as enzimas, e também em alguns casos podem fornecer energia. Apesar da carne vermelha conter todos os aminoácidos necessários, é possível que uma dieta vegetal cubra boa parte da necessidade proteica. As proteínas podem ser encontradas no frango, no salmão, na carne vermelha. As vitaminas elas regulam e controlam várias atividades das células e funções do corpo também. Como disse, o nosso corpo não fabrica as vitaminas, então elas precisam necessariamente vir do nosso alimento. Alguns exemplos de vitamina, né, são a vitamina A, né, que ajuda na visão e tecidos do epitélio, a vitamina B, que ajuda na respiração celular, a vitamina C, né, que ajuda na manutenção dos tecidos conjuntivos, e elas podem ser encontradas nos mais diversos alimentos. A gente também tem os sais minerais, né, como o cálcio, né, que é comum nos nossos ossos e dentes, né, que são regiões bem duras do nosso corpo. O fósforo, né, que está no ATP, que está no DNA. O ferro, que está na hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue.
O sódio, o potássio, o cloro também são muito importantes no balanço hídrico, atuando nos nervos e nos músculos. O iodo também, que faz parte dos hormônios, né, produzidos pela tireoide, responsável pelo bom funcionamento do metabolismo e crescimento. E o flúor também, que está na formação dos ossos e dentes, entre muitos outros sais minerais. Bom, agora que a gente sabe mais ou menos o que são os nutrientes, vamos falar sobre os rótulos. Porção é a quantidade necessária que deve ser consumida por um indivíduo saudável durante um dia. A porção não necessariamente significa o alimento inteiro. Uma bolacha pode ter 120 gramas e sua porção pode ter só 30. Então, na hora de comparar um alimento com outro, a porção é interessante de ser avaliada. A gente também tem o que a gente chama de medida caseira, que é mais ou menos como a gente chama essa porção. Então pode ser uma colher, uma xícara, um sachê, entre outros. A gente também tem a tabela dos nutrientes, né, que são as gorduras, carboidratos, sódio. E a gente também tem o valor diário, que é o VD, que é uma porcentagem que significa o quanto aquele alimento, ou aquela porção no caso, representa de energia e nutrientes dentro de uma dieta com 2.000 calorias por dia. Lembrando que esse valor não é absoluto, já que pode variar entre indivíduos. Eu vou exemplificar para vocês aqui. Esse aqui é um produto que eu gosto muito, creme de leite, que eu uso para fazer comida, um monte de coisa. E aqui, esses valores totais aqui dentro é relativo a essa porção, não é a caixinha inteira. Essa porção de 1,5 colheres de sopa. Aí o valor diário disso, aqui você pode ver que eu tenho um valor energético de 1%. Então essa porção me dá 1% do que eu preciso por dia. E 5% de gorduras totais e 7% de gorduras saturadas do que eu preciso por dia, essa porção. Agora, por exemplo, se eu pegar um macarrão aqui, você vai ver que a porção que ele está dizendo aqui é 80 gramas. Então, esses valores aqui são relativos a 80 gramas desse produto. O valor energético dessa porção é 14%. Então, isso aqui tem 14% da energia que eu vou precisar hoje para viver, sei lá, por exemplo. Senão, ou eu vou emagrecer, se eu comer mais que isso, provavelmente eu vou engordar. Aqui também tem 20% dos carboidratos que eu já preciso, 12% das proteínas que eu preciso. Isso tudo tomando como base 2.000 quilocalorias, sendo a quantidade necessária que uma pessoa adulta precisa por dia. Isso me faz pensar uma coisa. Vamos supor que uma banana maçã tem 87 quilocalorias. E 16 gramas de um chocolate tem também 87 quilocalorias. Sendo assim, por que eu não posso substituir o chocolate pela banana todos os dias? Aliás, por que eu não posso comer 2.000 quilocalorias só de chocolate? Um só alimento ele não vai suprir a nossa necessidade. Suprir quanto questão de macronutrientes, principalmente e micronutrientes. Então, resumindo, nenhum alimento vai ter, tipo assim, todos os macro e todos os micro sendo uma fonte, assim, tipo assim, tendo todas as fontes. Então, assim, vou dar um exemplo. Então, assim, a pessoa precisa comer 2.000 calorias e come só de chocolate. Se essa pessoa fizer isso, pode ocasionar algumas coisas. Então, primeira coisa é o déficit de algum nutriente, que isso vai ocasionar o quê? Alguma patologia específica. Pode ocasionar também alguns outros problemas também. Principalmente se a pessoa tiver uma predisposição. Então, se a pessoa comer, sei lá, chocolate todos os dias, todo momento, para 2.000 calorias, se a pessoa não tiver uma predisposição, por exemplo, a diabetes, então essa pessoa pode acabar adquirindo também. Então, a nossa alimentação ela precisa ter todos os macronutrientes e os micronutrientes. Então, só com um alimento específico a gente não vamos conseguir fazer isso. Exemplificando mais ainda, o açúcar simples que está disponível no chocolate, ele possui um alto índice glicêmico, né? Ele está muito biodisponível. O seu corpo ele absorve muito rápido esse açúcar. Por isso, às vezes, ele não sacia sua fome. Porque isso estimula a produção de insulina que vai incorporar esse açúcar para dentro das células. Agora, sem muito açúcar no sangue, você fica novamente com fome. E aí você quer comer mais e mais e mais doces. Então, se a pessoa comer só carboidrato, e não comer fibras. Se ela comer, sei lá, chocolate de manhã, umas 7 horas, lá para umas 8, 9 horas já vai estar com fome. Então, acho que a probabilidade dessa pessoa consumir só 2.000 calorias vai ser muito difícil. Sem falar que no seu corpo existe um balanço delicado de distribuição hormonal. Com esses picos de insulina, seus hormônios começam a responder de forma negativa. Em contrapartida, os alimentos com carboidratos complexos demoram horas para serem digeridos pelo corpo. Assim você não fica com fome tão rápido e evita os picos de insulina. Tipo assim, na nutrição tem alguns mitos, principalmente em relação ao carboidrato, né? Se a pessoa ela cortar o carboidrato, então tem alguns dietas específicos, assim, só comer proteína. Se a pessoa comer só proteína, ela pode ocasionar várias questões metabólicas no nosso corpo.
E como eu falei, tem a predisposição. Se a pessoa tiver uma predisposição, por exemplo, com uma doença renal, isso pode ser fatal para ela. Não existe problema em consumir açúcar simples. Eles têm sim espaço na sua dieta. O problema é comer muito, sem dar o devido espaço para aqueles carboidratos mais complexos. Bom, vamos falar rapidinho de algumas coisas aqui. Glúten é uma substância, né, que está presente na cevada, no trigo, no centeio. E a princípio não tem problema você comer glúten, né? Não é como uma gordura trans, que é obviamente problemática. A não ser que você tenha problema em comer glúten, sendo um problema mais individual, assim. Bom, agora vamos lá pro diet versus o light, né? Os alimentos que são diet, o ingrediente é tirado totalmente, sendo esses ingredientes o carboidrato, a gordura, a proteína ou o sódio. Esses produtos eles foram feitos para atender a demanda de diabéticos ou hipertensos. Agora os alimentos light, eles apresentam um valor energético ou valor nutricional mais baixo, né? Com uma redução de 25% dos ingredientes ou calorias, né? Então ele atende uma demanda de pessoas que quer ter produtos um pouco mais saudáveis. Mas esses dois produtos não significam que são melhores para emagrecer, nem necessariamente mais saudáveis, levando em conta que eles são bastante industrializados, contendo aditivos conservantes. Bom, é importante também falar da gordura trans aqui. A gordura trans, aquela gordura hidrogenada, né? Ela faz mal. O nosso corpo ele não produz enzimas para lidar bem com ela. O nosso corpo não metaboliza ela, então ela acaba acumulando no nosso corpo e tem diversos problemas graves que são ocasionados por conta disso. Mas o problema dela é que ela dá textura e um sabor muito apelativo para as pessoas, né? Então acaba sendo muito bom você comer um alimento com gordura trans, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, pelo menos um pouco. Lembre sempre de ver a validade dos alimentos, né? E dê preferência para produtos mais frescos, porque se seu produto demora mais do que, sei lá, 2 meses para estragar, de repente não é tão fresco assim, de repente não é tão bom assim.